quero trazer uma mensagem aqui da parte de Deus sobre o tema reconstruindo e rompendo limites. Qual o tema dessa mensagem? E rompendo limites. Fala para quem está do seu lado uma palavra, diga assim para ele: será que existem coisas na sua vida para serem reconstruídas? Sabe, queridos, às vezes diante de tantas situações que nós estamos sujeitos a passar, existem momentos que a gente tem que fazer uma revisão. Por exemplo, esses dias agora atrás, nós tivemos na terça-feira, aliás, líderes, está no stand-by, tá? Eu tive tão ocupado essa semana que eu estou devendo o estudo dessa semana. Mas garanto para vocês que eu vou dormir até mais tarde, mas até amanhã cedo eu mando o estudo da célula próximo estudo, tá bom? Mas não esqueci não, é que realmente estava um negócio meio intenso. Tivemos que dar uma atenção muito especial lá para nossos amigos da Árvore da Vida, tá certo? Mas aí realmente ficou meio complicado. Mas às vezes a gente precisa fazer revisão, como nós tivemos na terça-feira passada a célula revisão, que era uma festa de célula com revisão dos estudos, 9 estudos que nós estamos falando da série Metanoia. Tá lindo, tá tremendo mesmo, irmãos, impactante. Lá mesmo em Sumaré foram mais ou menos, só o Renan que pode me dar uma ideia melhor, mas acredito que umas 8 pessoas entregaram a vida para Jesus nessa festa de célula. E eu não sei se foi isso também que aconteceu na maioria das células, mas houve um agir poderoso de Deus. Foi lindo demais. E Deus nos surpreendeu, porque nós temos nas células algo que nós chamamos oração 3x30. Nós oramos por 3 pessoas durante 30 dias. E profetizamos para que essas vidas sejam tocadas. Como eu disse, ninguém vai ao Senhor sem ser atraído por Ele. Então Deus nos dá a oportunidade de conhecê-lo melhor. Por isso que quando vocês estão chegando agora, por exemplo, visitando essa igreja, ou voltando a essa casa, porque já eram, não foi outra coisa senão Deus que te atraiu aqui. Foi o Espírito Santo que trabalhou para que você estivesse aqui. E tudo tem um propósito. Por exemplo, quando eu falei de célula revisão, é para rever os estudos que nós tivemos. Foram 9 estudos. Existe também a revisão de carro. Quem já deixou o carro para revisão alguma vez? Já, né? Por que uma revisão? Para prevenir de imprevistos, algo que não está previsto, que aparentemente parece estar bom, mas pode estar mal. Já aconteceu com você de o teu carro estar perfeito, de repente dar um pane? Para vocês terem uma ideia, quinta-feira agora aconteceu isso. Nós fomos para Sumaré, Marcão, um carro normal, não foi? Até tivemos um problema na Anchieta na hora de descer, tivemos parada, tudo. Agora pensa bem, do nada o carro depois, no dia posterior, deu um problema no parte elétrica. Quando eu vi, era problema de bateria. Pode um negócio desse? Agora se acontece na hora da saída, naquela parada que nós tivemos lá. Se eu desligo o carro ali, Deus não mandou desligar. Porque se eu desligo, porque enquanto o carro está ligado, está tudo bem, né? Se o carro morre ou desliga, vai tentar ligar, a bateria está descarregada, pronto. E é aquele transtorno. Mas tudo Deus tem um propósito, né? E por isso a revisão, né? Porque a gente precisa tá pretendendo fazer uma viagem, tem que dar um check-up. E isso daí é uma precaução, é para se prevenir. Por exemplo, a gente faz uma consulta periódica no médico. Tem gente que não gosta disso, mas é bom. Fazer exames periódicos é bom, é necessário. Pode prevenir doenças. Tem doenças que só são diagnosticadas de última hora, quando é uma emergência. E aí pode ser tarde demais, porque se torna às vezes irreversível.
Quem trabalha com isso, que é o Wagner, a Carmelita, né? Enfim, temos outros aqui, trabalham na área de enfermagem, sabe muito bem que justamente os médicos, eles pedem os exames para ver, tá tudo bem, é um check-up, né? E como você sabe, né? Principalmente depois dos 40 que começa a aparecer alguma coisa, né? A gente come de tudo até os 30, 30 e pouco, depois vem as consequências depois dos 40. É um problema. É que nem aqueles carros velhos, né? É um problema. Começa a desgastar as peças, né? Aí começa a dar aquele gasto, né? Tem que trocar isso, tem que trocar aquilo. Não é brincadeira. Então, eu falei do meu carro, que foi uma situação que aconteceu agora, essa semana. Por 2 vezes, tive que fazer chupeta de um carro para o outro para poder o carro funcionar. E o carro é automático, aí fica complicado. Não funciona mesmo, vai mais carga de bateria. Aí eu levei, estava dentro da garantia a bateria, levei lá, deixaram uma bateria para assistência técnica e deixaram uma provisória comigo, aí estou andando. Mas isso é para mostrar para você que nós precisamos às vezes fazer revisões. As revisões são necessárias. E existem coisas, por exemplo, esses dias atrás, o nosso engenheiro, que é o responsável por aquela obra, fez o projeto. O Márcio trabalhou dentro desse projeto. Ele foi dias atrás, né? Para poder verificar a obra, porque foi construído. Mas o engenheiro, ele vai lá para examinar a obra, para ver as fissuras, porque tem fissuras que são normais em construção. Se move o movimento do terreno e um ajuste de todo o peso da estrutura do imóvel. Então existem coisas que são, ele estava explicando para mim, dizendo isso aqui, ó, bispo, isso aqui é normal, uma fissura normal, estava ajeitando, não tem nenhum problema quanto a desmoramento nem nada, isso aqui é normal, comum de construção. Precisa se ver próximo às colunas, como estão, né, Márcio? Ele fala próximo às colunas, às bases, para ver como é que está. Não está perfeito, está tranquilo, dentro da normalidade. Está ainda a construção se assentando. Então, graças a Deus, foi uma estrutura, irmãos, que nós temos lá, para 2 andares ou 3, né, Márcio? Ele falou que nós temos lá. Um investimento só de ferro, 40 e poucos mil reais. Só de ferro, e foi gasto para aquela construção. Não foi brincadeira. Mas eu estou falando isso a respeito de revisões. Então é necessário a gente fazer revisão. E é preciso olhar para a minha vida espiritual e fazer uma revisão também. E coisas que precisam muitas vezes passar por uma reforma, por uma transformação, uma renovação. Não tem momentos que de vez em quando não tem pessoas aqui que pintam a sua casa? Por exemplo, aqui a gente logo tem que pintar aqui, porque nós pintamos há um tempo atrás, aí já começou com o tempo desgastar. Aí quem é pintor já fala, nós precisamos já pintar aqui, né? Então, é assim que funciona na nossa casa, é assim que funciona com os bens e com a nossa alma. E com o nosso casamento. Eu olho para a minha vida, eu tenho 28 anos de casado, graças a Deus. E nesses 28 anos de casado, a gente tem que fazer uma revisão também. No que eu melhorei nos 28 anos? Será que eu piorei? Em vez de melhorar, eu piorei? Como marido, como bispo, como pai? Entendeu como é que é? É assim que a gente se examina, como discípulo, porque apesar de ser bispo, eu também sou discípulo de Cristo. Então preciso fazer uma análise da minha vida, do que eu melhorei, o que na minha vida eu poderia ter feito para melhorar e não fiz. Vocês já notaram que tem gente que está morando há tanto tempo na casa e não se preocupa em rebocá-la? Continua sem reboque a casa, não tem uma pintura, não tem uma reforma. Por quê? Aí você vai falar assim, não, é preguiça mesmo, é porque não tinha dinheiro. Mas aí a gente se preocupa com outras coisas que para nós são prioridades. Aí você olha assim, nossa, isso daqui devia ser prioridade, não é.
A gente coloca isso, coloca algumas coisas como prioridade. Então é sobre isso que eu quero falar aqui, que você possa examinar a sua vida e tentar ver o que você precisa reconstruir, o que está precisando de uma reconstrução na sua vida. Será que na sua vida espiritual, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida sentimental? Por exemplo, vida sentimental é uma área muito difícil, e muitas vidas estão na parte sentimental, dos sentimentos e das emoções estão destruídas, literalmente destruídas. Parece que ocorreu um terremoto e precisa reconstruir. Por quê? Alguém destruiu essas emoções dessa pessoa, e hoje essa pessoa não consegue romper devido a isso, a um relacionamento, má escolha, ou por quebra de princípio de alguém. Você sonhou, você se projetou para um casamento. Existem casos que fez a locação de salão de festa, fez o enxoval, e no meio desse caminho todo aconteceu que o cara te deixou. Aí hoje você fala: pô, não acredito mais em ninguém. Isso trava, isso faz você parar de sonhar. Acha que todo mundo é pilantra, todo homem não vale nada, não vale nada. E não é bem assim. Mas a nossa alma precisa ser tratada. Olha para quem está do teu lado e fale: tua alma precisa ser tratada. Faça uma revisão nessa noite. Pergunta para ele o que você precisa reconstruir. Eu quero aqui que você, em nome de Jesus, examine a Bíblia Sagrada e veja. Teve um homem que começou a reconstruir, o nome dele é Neemias. Você já conhece muito bem. Deus usou Neemias para reconstruir uma cidade. Ela estava em ruínas, diz a Bíblia. E da mesma forma nós precisamos examinar e entender que existem coisas em ruínas na minha vida que precisam ser reconstruídas. Talvez a minha vida espiritual, minha vida sentimental, minha vida profissional, minha vida espiritual principalmente, porque nada no mundo físico acontece sem o aval do espiritual. Nada dá certo se você não se reconciliar com Deus. Talvez é isso que está acontecendo contigo. Você não entendeu que a batalha que você está travando é no nível espiritual. Você deu legalidade para forças malignas atrapalharem teu casamento, tua vida profissional. Você ganhou muito dinheiro, era para ter muito mais do que você tem, e não tem, porque realmente existe uma quebra de princípio e precisa ser reatado a aliança com Deus. Precisa reconstruir sua vida espiritual. Existem casos de pessoas que estão destruídas ministerialmente, que precisa ser reconstruído na questão do ministério também. Neemias, ele foi um agente de Deus para a reconstrução da cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém. A cidade estava em ruínas. Então, da mesma forma, Deus quer reconstruir sua vida. Diga amém. Deus quer reconstruir seus sonhos. Deus quer reconstruir sua carreira, sua família, seu casamento, seu ministério. É isso que você está aqui para receber hoje. Uma palavra que vai te levar a uma reflexão, a uma revisão. É hora de reconstruir. E você olhando para a Bíblia Sagrada, existem muitas pessoas que estão vivendo de espólio. E quando se trata de espólio, nós vemos um trecho da Bíblia, um texto de 2 Reis capítulo 4. Eu quero ler com vocês do versículo 1 até o 7, que fala de uma mulher, uma viúva na verdade, que tinha um credor. 2 Reis 4, vamos lá. Essa mulher, você vai ver na passagem bíblica agora, tinha alguém que estava para executar a dívida dela e levar seus filhos como escravos. Para você ter uma ideia, o negócio estava sério.
Essa viúva, ela não aceitou essa condição. E vamos ver a atitude dela. Fala assim para sua irmã, o seu irmão que está aí do seu lado, para essa pessoa que está perto de você. Diga assim: toda reconstrução é necessário atitude. Sabe o que acontece? Tem gente que chega na pior porque não toma atitude. Precisa tomar atitude, querido. Tem que arregaçar as mangas e partir para cima. Não pode se acomodar. Essa mulher aqui, quando soube da dívida que ela tinha, veja a reação dela, como que ela fez. Segundo Reis, capítulo 4, verso 1. Uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: vai. Morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Vamos lá. E veio o credor. Veio quem? Para quê? Levar meus 2 filhos para serem servos ou escravos, né? O 2. E Eliseu, o profeta, lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Verso 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, o quê? Vasilhas vazias, não poucas. Verso 4. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e ponha à parte o que estiver cheia. Vamos mais. Verso 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Verso 6. Sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Verso 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Nós vemos aqui então, tudo isso que eu contei para você. Essa mulher, sabendo da dívida que ela tinha, que o credor poderia levar seus filhos como escravos, ela ficou de braços cruzados? Não. Você vai ver ali que ela tomou uma iniciativa. Ela reivindicou um milagre sobre a sua família. Ela disse assim: eu não aceito essa situação, não dá para continuar assim. E ela foi até o profeta. Ela foi até a quem? Ao profeta. E houve um comando do profeta. Esse profeta se chamava quê? Eliseu. Eliseu deu uma voz de comando, mas antes ele chegou a dizer para aquela mulher e a perguntar: o que é que você tem em casa, mulher? Não foi isso que nós lemos aqui? Qual foi a resposta da viúva? Tua serva não tem nada, apenas o quê? Uma botija de azeite, vasilhas vazias. Só que tem um porém. O estranho está aqui. Um estranho, uma voz de comando estranha acontece. Eliseu chega e diz assim: pega agora a sua única botija de azeite, pega essa, viu? E derrame sobre as vasilhas vazias. Espera aí, tem lógica um negócio desse? Imagine esse copo, é o único copo com água que eu tenho. Só para vocês entenderem melhor, eu chego para a Aline e falo assim: Aline, pega quantos copos tiverem aí.
eu pego o único copo com água que eu tenho. Aí de repente, ela junta os 50 copos, o máximo que ela pôde arrumar. E de repente, o profeta chega e fala assim: agora tu pega o único copo de água que você tem e começa a encher todos os 50. Tem lógica isso? Pela matemática dá certo esse negócio? Pela lógica humana dá certo? Por quê? Porque o conteúdo que tem de água é o suficiente para apenas um? E quantos copos que eu tenho para encher? Tem lógica isso? Fala para ele, quem está do teu lado, é assim que começa a reconstrução. Não tem lógica às vezes, mas sobre a tua vida está uma voz profética. Fala para quem está do teu lado, não tem lógica às vezes, mas tem profeta para liberar a palavra para a tua vida, para o milagre acontecer, amém? Se fosse essa mulher então pegar isso e contar para outras pessoas, você está doida, mulher, tu vai dar ouvido a um negócio desse? Tanto é que ele mandou fechar, ficar lá, ela cerrada dentro de casa. Sabe por quê? Porque tem pessoas que você compartilha milagre ou vai falar alguma coisa que você fez de ordem espiritual, ela não está no mesmo nível que você para entender, então ela vai criticar, ela vai zombar de você e atrapalhar a realização do milagre. Então fala para quem está do teu lado assim, às vezes é assim também. Você acaba abrindo a tua boca antes do tempo, e com pessoas erradas, incrédulas, e o milagre não acontece na tua vida por causa disso. Deixa o milagre acontecer, espera. Depois que aconteceu o milagre, conta a tua vitória, amém, querido? Porque o que tem de gente invejando, ou até chamando a gente de doido, depois que a gente age com fé. Até agora me chamam de doido. Como é que pode um doido comprar uma chácara e querer construir? Não é tão difícil como essa. Mas estamos debaixo de uma liberação profética. Quem entende isso? Então fale assim uma coisa para quem está do teu lado, mais uma frase assim. Diga assim: o melhor momento para entregar algo para Deus é na hora da necessidade. Eita, meu. Alguém sabe por quê? Alguém arrisca dizer por quê? Não entendi, Laureci. Pois é, tem lógico um negócio desse? A gente fala assim, que explorador. Você vai ver na Bíblia, Jesus recebendo uma oferta de uma viúva. Alguns críticos poderiam naquele instante falar assim: receberam, olha que explorador esse Jesus. Essa mulher não tem nem para ela. Vai receber a oferta de uma viúva? Sim, não somente recebeu, como elogiou. Não foi a única que recebeu elogio? Teve muitas ofertas graúdas ali de pessoas de posse, que estavam dando de sobra. Mas aquela mulher deu o quê? A única moeda que ela tinha. Então fale assim: o melhor momento de você entregar algo para Deus é na hora de sua necessidade. Sabe por quê? Fala para ele. Nessa hora nossa fé e confiança são provadas. Por incrível que pareça, isso é verdade. Você vai ver várias vezes. Você vai ver o profeta dizendo assim: faça um bolo primeiro para mim e depois para você. Que profeta explorador é esse? A mulher era a única que tinha. Podia falar hoje, se fosse nossos dias, vai ser que explorador. É isso que eu digo para você. Todas as vezes que você se derramar sobre algo, sobre alguém, você se tornará mais cheio. Você crê nisso? Não. É uma lei isso no reino de Deus. E se você olhar para a Bíblia, você vai ver Lucas 6:38.
Esse é um princípio do reino. Esses dias atrás nós temos pregado sobre venha o teu reino, estabelecendo o reino de Deus. E olha aqui que diz, ó, dai, vamos ler, está na Bíblia, se é da Bíblia é de Deus, está na Bíblia é de Deus, vamos lá. Dai, ser-vos-á dado. Transbordando, vos deitarão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. A primeira parte lá, lê de novo. Dai e ser-vos-á dado. Então, tá aí. Qual é o princípio de receber? É dar, mas como que eu vou dar se eu não tenho? E eu vou dar o único que eu tenho? A viúva deu. Tanto a viúva na época de Jesus, como essa viúva chegou e agiu com fé, dizendo: eu vou acreditar nisso, ainda que possa ser loucura, mas eu vou pegar quantas vasilhas eu conseguir. Não tem lógica, porque o que tem aqui nesse copo é o que tem nesse copo. Só pela lógica vai dar para encher mais um copo e esse vai ficar vazio. Se eu encher um copo, tenho 50 aqui, mas com o líquido que tem aqui, só vai dar para encher um copo mesmo assim, e esse vai ficar o quê? Vazio. Essa é a lógica. Esta é a lei do reino. Dai e ser-vos-á dado. Sabe o que aconteceu? Eliseu chega para essa mulher e agora: venda o azeite, pague a sua dívida e vivei do resto. Impressionante, o azeite multiplicou devido à voz profética que saiu da boca do profeta. Deus sempre vai honrar a palavra. Fala para quem está do seu lado: Deus vai sempre honrar a palavra que sai da boca de um homem de Deus. Você sabe o que é um profeta chegar assim e dizer: segundo a minha palavra não vai chover? Vira as costas para o rei e vai embora e olha para cima assim: ó, Senhor, segundo a minha palavra, tá? É a minha vontade. Aí tu vê aí se a confirma ou não. É ousadia. Deus assinou ou não? Segundo a minha palavra não vai chover. Tinha hora que era assim diz o Senhor. Está bem claro o profeta dizendo: segundo a minha palavra, é o que eu estou dizendo. Agora Deus é que vai confirmar. E Deus confirmou. Então, eu preciso mostrar algo para você no livro de Isaías 44 e 26. Vamos ler. Vamos tomando uma água aqui para ver se limpa um pouquinho a garganta. Vamos lá. Que confirmo a palavra do seu servo. Eu sou aquele que confirmo a palavra do seu servo e cumpro o conselho dos seus mensageiros. Que digo a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Deus é um Deus que confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Deu para entender? Olha aí, Deus ele está prometendo edificar e nos levantar da ruína. Ele tem poder de fazer isso ou não? Eu preciso fazer uma revisão na minha vida do que está destruído. Eu preciso fazer uma revisão do que precisa ser reconstruído na minha vida. Então, você precisa entender que existe a visão e a provisão. Para onde Deus nos aponta, Ele irá pagar a conta. Porque aquilo que Deus nos dirige a fazer, Ele garante. Ele assina embaixo, Ele diz: vai acontecer, fique tranquilo, eu sou com você. Olha o que Deus fez com Josué. Vai, pega agora suas coisas, passa esse Jordão, tu e esse povo. Dava para passar o Jordão? Não.
Tinha um obstáculo, era o Jordão, para chegar na terra da promessa. O primeiro obstáculo era o Jordão, era um rio. Mas Deus disse assim como fui com Moisés, eu sou com você, pronto. Ó a voz profética para a vida de Josué. Mas tinha um obstáculo. Mas Josué não olhou para o obstáculo, ele obedeceu a Deus. O rio se abriu para Josué passar. Amém. Então fale. Sempre que Deus aponta algo para você, Ele confirma e paga a conta. Por quê? Porque para toda visão haverá uma provisão. Deus prover, Deus abre as portas, e a sua provisão sempre estará garantida no centro de sua missão. Por exemplo, Ele chegou para os discípulos e disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não está? Tá. Ele deu para os discípulos uma missão. Vamos ver Marcos 16. Marcos 16 e 15. Disse-lhes: pregai o evangelho. Verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será. 17. Vamos avançando aí. Estes sinais vão seguir aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera. Ele deu uma missão, não deu? O que ele falou? Vai ser fácil? Não. Vai aparecer obstáculo. Vai aparecer pessoas para serem curadas. Vai aparecer serpentes para picar você. Como aconteceu com o apóstolo Paulo, lembra, fazendo missão? Uma víbora mordeu ele. E os bárbaros da ilha de Malta olharam para Paulo e disseram: ele vai morrer. Por certo, aquela víbora já tinha picado outras pessoas e elas morreram. Mas picou Paulo, e Paulo não morreu. Olha só, o Senhor começou a dizer: não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os... Vamos no 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido aonde? E assentou-se Pronto, ele deu uma missão, falou o que vai acontecer, garantiu que se acontecesse alguma coisa ele estaria ali, os milagres e sinais aconteceriam. Tá bom, ele falou. Vamos ver se aconteceu? Vai o 20. E eles obedeceram ou não? Tá. Vamos lá. Pregaram por todas as partes. O que aconteceu na segunda parte desse versículo aqui? Cooperando com eles quem? Fala para quem está do teu lado: quando tu obedece a Deus, Ele vira teu cooperador na obra. Você sabe o que é isso? Pode contar comigo, servo. Era isso que Deus falou para Josué, e aqui estava falando para os seus discípulos. Pode contar comigo. Cumpriu a sua palavra ou não? Cooperando com eles o Senhor. E que mais? Não somente estava com eles, mas também confirmou a palavra com os sinais que se seguiam. Aqui termina com o quê? Assim seja. Verdade. Ou seja, Deus está querendo fazer. Quando Deus quer, acontece. Está aí. Então, quantos aqui que desejam ser cheios do Espírito Santo? Quantos? Está escrito em Mateus 3,11: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá um após mim, cujas alparcas não sou digno de desatar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então fala assim para quem está do teu lado: Deus permite que aconteça algumas coisas na nossa vida
para que nós nos aproximemos do profeta. Aconteceu um problema, a mulher procurou o profeta. Em tempos de dificuldade, de necessidade, os profetas aparecem. E Deus levantou profetas justamente para isso. Olha, onde estava o profeta? Onde Deus levou o profeta? Para um vale de ossos secos. Ezequiel, está escrito 37. Não fala do vale de ossos secos? Vale de ossos secos, olha para onde o Espírito levou ele. Para que isso? Para que ele fosse voz profética num lugar onde estavam os ossos sequíssimos. Mas Deus falou assim: filho do homem, profetiza. Profetiza, ó terra. Ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir? Posso ouvir o som de um avivamento. Ressuscita, ressuscita. Profeta, fala para esses ossos. Deu para entender? Deus me chamou para ser profeta de esperança. Deus me chamou para ser profeta sobre a tua vida, para realmente ir contra as leis comuns. Não adianta. Eu sei que você usa a sua razão. Eu preciso usar a minha fé. Eu preciso profetizar segundo a minha fé. Olha o exemplo aí. Vamos ver. Eliseu e a sunamita. Se você olhar na Bíblia também está escrito. Ela era estéril da cidade de Sunem. E ela trouxe o profeta até sua casa. Conhece essa história aí da sunamita e o profeta? Quando o homem de Deus passava, ela sonhou assim: vou fazer um quartinho para esse homem. Ele está passando aqui na cidade, não sei onde ele vai se hospedar. O que o marido não percebeu, ela teve sensibilidade, ela percebeu. Vamos fazer um quartinho para ele, uma cama, um candeeiro. Sim, para ele repousar aqui. Ela hospedou o profeta. Fala para quem está do seu lado: nunca despreze um profeta quando esse estiver na sua casa. Fale assim: honre quem é homem de Deus. Fale assim: hoje nos nossos dias existe muita desonra, mas caminhe na honra. Amém? Deus está dizendo: não faça parte da geração que desonra, entre na geração que honra. Porque aqueles que desonram maltratam os profetas, mas aqueles que realmente honram, eles são abençoados. Tem gente que até critica a semente de primícia, até começou a primiciar, não primicia mais. E é uma semente simples de honra. Simplesmente um princípio de honra. Então, nós precisamos aprender a honrar os profetas. Essa mulher com seu marido honraram, fizeram ali um quartinho superior na sua casa. E como recompensa, você sabe da história? Quem se lembra aqui? Quem lembra? O que aconteceu com a vida dela? Ela era estéril. O que aconteceu com ela? O profeta liberou uma palavra sobre ela: se tu não tem filho, tu vai ter. E ela engravidou. Ela ficou grávida. Você entendeu aí? Você vai ver aqui na Bíblia Sagrada bem claro isso. Fala aqui para essa pessoa que está do seu lado: Deus abençoa, Ele multiplica e restitui de forma supervalorizada. Deus valoriza muito uma semente de honra. Glória é dele.
Ele não divide para ninguém. Amém ou não? Mas existem duas coisas que pertencem a Ele que Ele decidiu dividir: autoridade e poder. Deu para entender? Autoridade e honra, perdão. Foram duas coisas que Deus dividiu. Pertence a Ele a honra, mas Ele falou: honrai o seu pai e sua mãe, honre os líderes. Aqueles que lhes ensinam a palavra de Deus, tem a eles em duplicada honra. Está escrito, não é história minha, está na Bíblia Sagrada, tu já leu. Mas as pessoas caminham assim? Não. Lógico que você não vai honrar só porque está dizendo que é profeta, não é isso. Você vai ver as características do profeta, você vai ver o perfil do profeta, as qualidades do profeta. Pelo fruto se conhece a árvore. É nisso que Jesus chega a dizer. Então, Deus, Ele confirma. Duas coisas que Ele dividiu foi autoridade e honra. Está escrito em Romanos 13, que você deve honrar as autoridades, que você deve obedecer às autoridades, porque as autoridades que estão aí são constituídas por Deus, e nós devemos inclusive orar por elas, mesmo muitas vezes a gente não compreendendo. Existem autoridades governamentais normais, existem também as autoridades espirituais, as eclesiásticas, que também fazem parte disso. Então a gente precisa entender esse princípio. Deus divide honra e divide a autoridade. Então, é uma coisa que Ele dividiu. Ele que estabeleceu o princípio da hierarquia. Quem você pensa que é? Eu não sou nada, foi Deus que resolveu me colocar e pronto, acabou. Ele é a autoridade máxima, e se Ele é a autoridade máxima, se você me desrespeita com autoridade, foi Ele que me levantou, você está desonrando quem estabeleceu. Deu para entender, não? Você desonra quem deu autoridade àquela pessoa, aí você quebra um princípio. Fala assim para quem está do seu lado: quando você der o que está em suas mãos, Deus lhe dará o que está nas mãos dele. E o que você acha que Deus tem para você? É o pior? Não. Fala assim: Deus ama aquele que dá com liberalidade. Quando se fala de liberalidade, irmão, é de coração, com amor. Não precisa forçar, não precisa oprimir, nada. É tocado pelo Espírito Santo a fazer. Olha só, se você olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver pessoas que contribuíram para um paralítico descer de telhado. Às vezes os amigos, eles nos ajudam a chegar até Jesus. Foi o que aconteceu na Bíblia. Fala assim, eu declaro aqui, na verdade, eu não quero nem que você repita para alguém, mas na verdade eu declaro e profetizo que Deus vai colocar amigos em seu caminho, amém? Esses vão te levar a um nível maior com Ele, amém? Aqueles companheiros de verdade, oração, pessoas de Deus, em nome de Jesus. Verdadeiramente, irmãos, amigos de verdade, eles sempre nos promovem, nos levam a novos níveis. Eles ficam felizes com a tua conquista, eles ficam felizes com o seu sucesso. Esse é o verdadeiro amigo, entendeu? Deus, Ele realiza isso. Agora, quando eu falo sobre reconstruir, é por isso. Você precisa fazer uma análise nas coisas que andam a acontecer na sua vida. Entre no teu quarto, no teu secreto, feche a tua porta, e o Pai que te vem de secreto, Ele vai te recompensar. Faça uma autoanálise, veja o que está limitando você. Você era para ser melhor. No que você era para ser melhor e não é? Tem uma passagem em Miqueias 7:11 que eu quero ler com vocês na revista atualizada de Almeida, Ara. Coloca para mim aí. Miqueias 7, verso 11, um livro pouco lido do profeta Miqueias. 7:11.
Não, Ara. Tradução, isso, pode ser atualizada. Olha o que diz assim: no dia da reedificação dos teus muros, nesse dia, vai, serão os teus limites removidos para mais longe. Vou ler de novo, porque eu acho que vocês não entenderam, não. Deu para você entender aqui o que o profeta está dizendo? Olha só o profeta Miqueias profetizando: no dia da reedificação dos teus muros, nesse dia, serão os teus limites removidos para mais longe. Ou seja, chegou a hora de você romper os limites na tua vida. Existiam coisas te paralisando, existem coisas te neutralizando. O futuro de seus filhos está garantido, porque você está clamando e intercedendo por eles, amém ou não? Quando você honra um profeta, um homem de Deus, no futuro sua descendência será bendita. Você crê nisso? Aliás, o Salmo 144 diz isso, vamos ver. Verso 12 até o 15, o Salmo 144, vou tomar água aqui, vamos lá. Salmo 144, 11 e 12. Vamos lá. É verso 12, perdão. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas. Oh glória! Recebe aí, filhos. E nossas filhas, pode colocar na linguagem de hoje aí, vai, para deixar bem claro para nós. NTLH, vai lá. Que na sua mocidade os nossos filhos sejam como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas que enfeitam a frente de um palácio. Eita Deus, promessa para os filhos. Quem tem filho aqui? Glória a Deus, que seja para a tua vida isso. Verso 13: que os nossos depósitos, meu Jesus, esse povo não quer romper limite não. Estão meio mochiba aí. Vamos lá, é promessa aí, irmão. Que os nossos depósitos. Como é que está a tua geladeira? Só Jesus sabe, ela até dá um grito. Ai! A gente olha assim, salsicha e ovo. Eita, já estou até enjoado. Fala, Jeová. Aleluia. Olha o profeta dizendo, é a Bíblia, que os nossos depósitos fiquem cheios de todo tipo de mantimentos, de tal maneira que você traga caixa fechada para assistência social da igreja. Que nessa própria glória, que nessa próxima ação social a IBFAV consiga pelo menos 4 toneladas de alimento, de tanto que ele vai sobejar na tua vida. E não vai ser só a cesta básica que nós vamos dar, aquela cesta básica de arroz, feijão, óleo, um sal e o feijão, mas que seja com uma cartela de ovos, com um frango, dando uma provisão que seja bênção para aqueles que estão necessitados. Por quê? Porque Deus quer prosperar a sua casa e sua vida, e hoje Deus está falando, tu vai romper limites.
Você está passando dificuldade hoje, mas o profeta está sendo usado em cima desse altar, que as portas serão abertas, que a provisão está vindo, que na tua casa não vai faltar, que Deus vai escancarar as portas a ponto de, em tempo de crise, Deus prosperar a tua empresa que você trabalha por tua causa. Porque assim acontecia com José. Enquanto José estava na casa, prosperidade vinha. Você é funcionário e por causa de você a empresa está prosperando. E vai ter um momento que o teu patrão, o teu chefe vai reivindicar para você um aumento. E fora de época e de tempo, teu aumento virá. São R$500 a mais no teu salário. Aguarda. Sim, você pode chegar e dizer assim: R$500 é nada. É nada para quem ganha 100 mil. Para quem ganha 2.500 reais faz diferença. Para quem ganha 3 mil reais, R$500 faz diferença. Aliás, o aumento que tem do salário mínimo você tira por aí. Qual o aumento que se tem de salário mínimo de índice de inflação que eles colocam lá? R$20, 30, não é? Quanto seria o R$500 para quem ganha 1.300? De porcento. Vocês são bons de porcentagem? Quase 40% de aumento em tempo de crise. Que para dar 7% a prefeita fala assim: impossível. Difícil de dar 10? Meu Deus, ela está dando. Mas Deus, né? Os funcionários públicos gostam, né? Dessa hora, né? Aproveita que o profeta está sendo inspirado para falar, hein? Eita Deus, vai vir a tua promoção, em nome de Jesus, irmão. Tua secretaria vai mudar, tu vai ver, Deus vai te dar uma promoção. Mas faz propósito com o Senhor de fidelidade, viu? Seja dizimista, seja ofertante, seja grato, honre a casa do Senhor também. Faça votos, Deus se agrada disso. Aliás, faça uma revisão, faça uma análise, se você tem sido fiel no pouco ou não. Porque não adianta eu liberar uma palavra para quem é infiel no pouco. Como que você quer ter muito e vai continuar desonrando a casa dele, a casa do Senhor? Para que ele vai te dar dinheiro para o teu bel prazer? Ou é vencendo no reino? Alinha o teu pensamento ao pensamento de Deus. Alinha tua necessidade à necessidade do reino. Tu vai ver como as coisas vão mudar na tua vida. Deus vai preparar o melhor dessa terra para você. E eu te digo como prova da Bíblia, Ana, ela alinhou o sonho dela ao sonho de Deus. O sonho de Ana era ter um filho. Deus estava procurando um profeta na terra e não encontrava, porque os filhos de Eli estavam corrompidos. O profeta Elias estava também já velho e não ouvia ele mais. Aí Deus procurando não achou na terra. De repente escutou uma doida lá, indo para o templo e falando e chorando, dizendo: Senhor, eu não posso ter filho, eu sou estéril, sabe, Senhor? E é uma desonra tão grande para mim. Está lá em 1 Samuel, tá? Pode ir lá olhar. De repente ela chega assim e diz assim: Senhor, se tu abrir minha madre, se tu me der a honra de ser mãe, tirar essa vergonha da minha vida, o Senhor pode contar comigo, porque eu vou entregar esse filho diante do altar e vou consagrá-lo ao Senhor. Ou seja, Deus procurava um profeta, não encontrava, encontrou uma mulher orando, dizendo: se tu me der um filho, eu entrego para ti. Eita Deus! Aí o Senhor, para aí, pronto. Se eu não encontro, encontrei alguém orando e disposta a entregar. Uniu o útil ao agradável. Quem está entendendo aqui? Faça votos, alinhe, saiba orar. A Bíblia diz: pedes e não recebeste, por quê? Pedes mal. A gente está assim, pedindo errado. Somos avarentos e queremos prosperidade. Me desculpa, querido, está escrito: avareza é idolatria. Está escrito, não é eu que estou falando isso não estou querendo te julgar não, é a Bíblia. E infelizmente aquele que tem apego realmente demasiado, mostra em atitudes isso. Então avalie sua vida, veja isso.
Deus quer te dar o melhor da terra, mas hoje pode ser diferente. Faça uma análise. É hora de reconstrução, é hora de romper limites. Mas vamos continuar no texto. Fiquem cheios de todo tipo de mantimento e que mais? Que nossos campos e rebanhos deem dezenas de milhares de crias. Olha aí, Laureci. Tomou posse, né? A fazenda El Shaddai, hein? Que seja assim. Lá não chove, né? Mas lá chove, vai chover. Deus vai abençoar. É promessa. Parou? Não. Vamos para 14. Quer mais ou não? Quem quer mais? Vamos lá, podem ler então. Vai tomando posse aí, porque a palavra quando é liberada fica encontrando lugar para repousar. Será que encontra algum aí? Porque não vai voltar para Deus vazia, não volta. Vai cumprir o propósito pelo qual foi entregue. Está sendo entregue pelo profeta. Agora vai tomando posse. Aí, que o gado se reproduza bem e as vacas não percam as suas crias. Nada mais triste do que não ter vaca que produza, não é, querida? Não é? É triste. E que não haja gritos de aflição nas nossas ruas, até paz aonde tu mora, querido. Você sabe o que é isso? Deus eliminar a violência onde tu mora, porque você está estabelecido ali. Aliás, Deus já está preparando uma moradia melhor para você, viu, filha? Pode ficar tranquilo. 15. Feliz a nação que tem tudo isso. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Você tem Deus como seu Senhor. Pode aplaudir, é para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele, é para a glória dEle. Seus limites serão ampliados. Você vai romper limites. Sim. Sabe, gente, tem tanta gente vivendo tão apertado, endividado, falido. Ele prometeu romper os nossos limites. Quando estamos no alto de uma montanha, nós temos uma visão míope, pequena. Quando estamos no alto de uma montanha, nós temos uma visão ampla. É para esse lugar que Deus está te levando nesse culto agora. Você vai começar a ver agora pela fé Deus fazendo você romper os seus limites. Então não se conforme com a mesmice, com a ruína, com a escassez. Quando você não souber o que fazer, procure o homem de Deus, procure o profeta. Receba essa palavra em nome de Jesus. Fique em pé. Aleluia. Essa palavra pousou em algum coração. Essa palavra encontrou lugar. O que você precisa reconstruir? O que você precisa romper? Hein? Limites na questão do estudo, que você diz que não entra nessa sua cachola. O que você precisa romper? Você não cresce espiritualmente, ministerialmente. O que está acontecendo com você? Deus quer que você venha romper limites. E hoje, nesta noite, será um dia diferente para você. Está te levando para o alto. É como se Ele estivesse levando para o alto da montanha, para você perceber a amplitude do que Ele quer para você. Olhe para a tua casa. Em nome de Jesus, por favor, acredite nessa palavra. Uma vez Deus falou para mim: se tu me convencer que é capaz de fazer,
o que eu quero e o que o reino necessita, eu lhe darei todas as condições para você executar essa missão. Desde então, eu resolvi aceitar o desafio de Deus e falar assim: pode contar comigo, Senhor. Estou falando no aspecto espiritual, no aspecto financeiro, estou falando na questão de casamento, do relacionamento, estou falando em diversas áreas aqui. O que você precisa reconstruir? Lógico, a primeira coisa na vida, na questão espiritual. Como é que está a tua comunhão com Deus? Você é batizado? Beleza, quanto tempo sem ceia? Uma vergonha na cara, é hora de voltar. Você está sabendo que sem Deus é como um peixe fora d'água. A qualquer hora tu morre. Porque tem um certo tempo que o peixe ainda fica vivo, né, gente? Não é? Mas fica vivendo como? Como que o peixe fica vivo fora d'água? De boa? Experimenta. Quem já teve Covid, que teve falta de ar, sabe o quanto é importante um oxigênio e um pulmão funcionando perfeitamente. Quando não está funcionando, o que acontece vocês aqui? Tem que ser entubado, tem que colocar um oxigênio. Tirou, agonia. Ó, tá vivo, mas tá assim. Assim fica o peixe fora da água. Tá vivo, mas está numa agonia. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ajusta a sua vida com Deus. Traz seus filhos para perto de Deus. Eu estou falando uma palavra profética para você aqui, porque ninguém contou para esse homem de Deus aqui não. E eu quero falar para você isso, porque Deus está me dando direção. Os teus filhos estão em má companhia. O diabo colocou pessoas erradas na vida dos seus filhos, para desviarem eles. E você perdeu o governo dos teus filhos. Você não sabe o que fazer. Sabe o que precisa? Você se achegar a Deus como sacerdote e dizer: Deus, eu vou trazer meus filhos para perto do Senhor. Você precisa, como mulher de Deus, trazer seu marido e seus filhos para a presença de Deus. Orar por eles. Existe algo que está acontecendo, onde adolescentes de 12 anos estão se cortando os pulsos. E não agora pulso mais não. Pernas estão sendo assim, ó. Todas cortadas. Deus quer mudar essa história, querido. Tem que ter um posicionamento em casa. Hora de posicionamento. Hora de reconstruir. Reconstruir relacionamento com o Senhor, com Deus. Para de viver sua vida louca. Para. E você não vai ter respeito dos seus filhos. Eles olharão para você e você será uma vergonha para eles. Aliás, seu filho até pequeno falou: o que você vai falar de mim? Você é pior do que eu? Quem que falou para o profeta? O Espírito Santo. E nesta noite o Senhor está dizendo: eu quero reconstruir para que você possa romper limites. E não adianta Deus te dar tanto e o teu filho envolvido nas drogas depois começar a endividar e vir a ameaça de fora de traficante na tua casa, dizer: se não pagar eu mato. Aí o que você tem que fazer? Vender o que você tem para pagar dívida de droga. Deus está te alertando nesta noite, dizendo: constrói, alicerça, edifica a sua casa na rocha, em Cristo. Reconstrua hoje. Se aproxime de Deus.
reivindique diante dele seus filhos na presença de Deus novamente. Não perca a esperança, porque está escrito que a minha palavra, diz o Senhor, é o martelo que esmiuça a penha. Está duro o coração do teu filho, coloca diante de Deus, fala: Deus, eu não aceito, porque a promessa no Salmo 144 para os meus filhos, e eu quero, Senhor, que a promessa do Senhor se cumpra, e que um dia ele seja tocado pelo teu Espírito, sem brigar, sem forçar, ele mesmo venha dizer: hoje eu vou contigo, mãe, para a igreja, hoje eu vou contigo, pai. Deixa que Deus tenha o jeito dele de tratar, de agir, deixa. Está sendo liberada essa palavra hoje, meu querido, para te alertar. Casamento, hora de ajustar, mas tem que vir os dois diante do altar e dizer: nós estamos tudo errado, quebrando o princípio, desrespeitando um ao outro. Nunca brigamos tanto como nesses dias, bispo. O que está acontecendo? Falta de Deus no casamento, falta de instrução de profeta para te ajudar nesse teu relacionamento. Você fica morrendo que nem um peixe fora d'água. Teu orgulho não te deixa chegar, mas hoje que seja diferente. O Espírito Santo venha tocar em você, que esse domingo, às 8h27 da noite, possa ser uma mudança, uma transformação, uma hora de romper limites na tua vida. Se você acredita nessa palavra aqui, eu quero que diante do altar você venha